Muito bom. Fala conosco hoje mais uma vez, Pai, sobre a Tua palavra, sobre o que ela quer sempre nos dizer e sobre a Tua vontade para nós, que é tão boa, agradável e perfeita. Amém. Muito bom, eu quero falar com vocês hoje sobre oração e resposta. Você sabe que se não houver uma resposta, não tem muito sentido a gente orar, não é verdade, não? É verdade ou não é? Muitas vezes nós estamos orando por orar. Mas nunca na Bíblia se pressupõe que você oraria e não tivesse uma resposta. Se não fosse para ter uma resposta, por que Deus pediria para a gente orar? Faz sentido para você? Não? A gente não entende oração porque a gente foi ensinado pela religião que a oração é um treco. É tipo um negócio, é algo que se faz quando tem um problema. Você já ouviu frases como esta aqui? Vamos ver se avança. Não avança. Está caindo aqui, talvez esteja sem bateria, tá? Se você quiser ver. Você já ouviu frases como essa? Eu já tentei de tudo, agora só orando. Já ouviu isso? Né? Agora só na oração. Falei, agora só na oração? Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Tipo, não sei. Não sei se Deus quer. Se Ele quiser. Ou então, quando acontece alguma coisa, geralmente ruim, né? O que o pessoal fala? Deus quis assim. Por que o pessoal não fala quando tem uma coisa boa? Né? Quando tem uma coisa boa, Deus quis assim. Não, sempre quando é uma coisa muito ruim. Deus quis assim. Vamos orar. Mas seja o que Deus quiser. Vocês, pode avançar, por favor. Você considera essas frases de fé ou de incredulidade? De fé ou de incredulidade? Rapaz, eu falo tantas vezes frases parecidas. É totalmente de incredulidade, correto ou não? É totalmente de incredulidade. É totalmente de incredulidade. Então, quando a gente pensa em oração, o que a Bíblia diz sobre oração, ela está dizendo que a oração, obrigado, chefe, a oração é algo muito mais importante. Se você pesquisar oração na internet, você vai lá e pesquisar imagem de oração, aparece coisas como essa aqui, ó, né? Pessoas orando. Aparece, né? Pessoas assim, pessoas de joelho, pessoas com a cabeça no chão, não é verdade, não? Faz uma pesquisa para você ver. Não é? Ou aparece a mão na Bíblia, tá certo. Ou então aparece isso aqui, um monte de oração de proteção, oração para dormir em paz, oração da noite, oração forte, porque deve ter as fracas, né? Oração forte das 3 da manhã. Um monte de fórmulas prontas, como se a oração fosse um negócio assim. Se você falar as palavras certas, tcharam! Então você vê o quê? Você vê contrição, você vê rosto triste. A contrição não é ruim, certo? Não? O que é contrição? É você, diante de uma circunstância, se apoiar em Deus. É verdade, não está errado. Mas você vê muito rosto triste, preocupação, medo, incerteza, ou então aquele esforço, né? Não dá, quando se fala de oração, não parece que já vinha aquele peso. Ai, meu Deus, que esforço. Ai, Jesus, vou ter que orar. Essa é a mentalidade criada neste mundo. Que oração é uma coisa difícil. Oração é um negócio que, nossa, Deus, não, mas precisa ver se você qualifica, né? Você vai orar? Não. Ixi. Lembro que a minha mãe falava assim, não é? Olha vocês são puros, nós temos muito pecado, Deus não ouve a gente. Mas é a mentalidade religiosa que ensinou isso.
né? Hoje ela crê em Jesus, graças a Deus, né? Porque todos os pecados foram levados na cruz, amém? Então você percebe que a oração, quando você vai pesquisar, pensar, ela tem duas coisas. Ela tem o foco em si mesmo e tem o foco nos problemas. Ah, reparou? Eu, me protege, e tudo. E é sempre assim. Quando está tudo bem, ninguém ora. Na hora que a coisa fica apertada, aí começa a orar. Deve ser por isso que os crentes passam tanto aperto, né? Porque só ora quando tem problema. E se a gente orasse quando não tivesse? E se a oração fosse uma alegria? E se a oração fosse aquele momento que você fala assim, agora eu vou, marquei na minha agenda aqui, agora eu vou estar com Jesus, esse é o melhor momento do dia. Amém, irmãos? Deveria ser isso. Há muitos anos atrás, que eu estava reclamando com Deus que eu não tinha tempo de orar, Ele falou para mim, é gozado, né? Se o seu chefe agora te chamar para uma reunião, você vai. Eu falei, vou, né? E se ele te chamar às 8 da noite? Eu vou, porque eu já fui muitas vezes. E se você tiver que esticar amanhã de manhã? Eu vou. Por que você não põe o seu horário na sua agenda? Coloca lá, que você tem um compromisso comigo. E quando alguém perguntar, você fala, rapaz, eu não posso. Eu já tenho um compromisso. Quando um cliente quiser falar, você não teria que atender. Mas se tivesse uma hora com outro cliente, o que você diz para o cliente? Puxa, eu já tenho outro cliente agendado, cara, não posso te atender. Pode ser uma outra hora? Amém, irmãos? Aí eu falei, é verdade, Senhor. Eu não considero o Senhor tão importante para pôr na minha agenda. Isso está errado. Eu não considero tão importante para colocar, sair com a minha esposa na minha agenda. Eu sempre desmarco se não der. Então, sabe, irmãos, o que é importante, a gente põe o tempo. Mas a oração para nós, basicamente, é quando nós temos um problema. A gente vai a Deus na oração quando nos interessa. E quando interessa a Deus? A gente tem essa falsa ideia, sabe, que Deus não quer nos ouvir. E o Senhor está dizendo, eu quero ouvir o seu coração. Eu tenho prazer em ouvir o seu coração. Eu tenho prazer em ouvir você. E se a oração, na verdade, fosse uma conversa? E se a oração fosse, na verdade, aquele tempo que você para conversar com Jesus, ou com Deus Pai, ou com o Espírito Santo? E se a oração fosse um relacionamento, ao invés de, sei lá, uma obrigação, um fardo, um negócio que você tem que fazer para ver se Deus dá aquilo que você está precisando, uma negociação. Você sabe como muitas pessoas vão à oração? Eles vão lá e checam primeiro se tem ficha suficiente no bolso. Já jogou videogame? Não é? Todo mundo já jogou joguinho, né? O básico de todo joguinho, o que é? Você vai acumulando pontos, né? Às vezes é moedinha, é frutinha, é macaquinho, não sei. Aí quando você tem bastante desse negócio, você chega no portal e, plim, você abre, então você é atendido. Você consegue pegar uma arma mais poderosa, você consegue pegar um nível mais elevado. Então, nós temos essa ideia que para Deus nos atender, nós temos que meter ficha no bolso. Vou fazendo a coisa certa, vou fazendo tudo direitinho, e gritei com a mulher, não, catou as moedas. E aí a gente chega lá e fala assim, Deus, estou com as fichas. Agora o senhor tem que me atender. Uma vez, numa reunião de oração aqui, com os homens, um irmão falou que ele ouviu um outro dizer, né? Um pastor dizia assim, orando para um irmão, né? Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, use em favor desse irmão. Você percebe que essa mentalidade da troca, que é o comércio, está embutida em nós? Uma coisa é a gente comprar um bem e vender como comerciante, né? Uma coisa é você chegar lá e trocar o seu dinheiro por um serviço. Mas com Deus não funciona assim, amém, irmãos? Vocês estão aí, não? Quando você ora, que mentalidade você tem? A de troca? Vou ter que orar.
Aí, na hora que você fala que tem que orar, imediatamente um pequeno capeta vai aparecer e dizer para você: ah, mas você se qualifica? Você foi um menino bonzinho? Só menino bonzinho, só menina boazinha recebe presente no Papai Noel. Agora, irmãos, eu vou falar com vocês 3 coisas aqui, de maneira objetiva. Tem muita coisa para se falar sobre oração, não dá para esgotar, não. Mas eu quero falar sobre o princípio da oração ser ouvida. Como é que você pode ter certeza que a sua oração foi ouvida? Porque assim, você não oraria se você não tivesse certeza que Deus está ouvindo. Oraria? Não faz sentido. Imagina que você pega um telefone, um celular, aí eu ligo para o Arnaldo, mas eu sei que ele não está me ouvindo, entendeu? Eu não conseguiria falar com ele, certo? Não está ouvindo. Quero falar sobre os princípios da oração ser atendida, porque uma coisa é Deus ouvir a nossa oração, outra coisa é Ele dizer, sim, vamos fazer, beleza? Como é que podemos ter certeza que seremos atendidos? E também vamos falar rapidamente quando Deus não pode atender uma oração. Veja que eu não escrevi quando Deus não quer, amém? Eu entendi quando Deus não pode. Certas coisas Deus não pode fazer. Por exemplo, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode mentir. Certo ou não? Tem coisas que Deus não pode fazer. Porque Ele iria negar Ele mesmo. Né? O princípio da oração ser ouvida é a filiação. O princípio da oração ser ouvida é a filiação. Ou seja, Deus Pai ouve a minha oração porque eu sou filho dEle. E não por causa do meu desempenho. Fala para a pessoa do lado, fica feliz agora. Fala, é uma boa notícia. Quer dizer então que não é quando eu faço tudo certo? Eu não sei, mas os meus filhos, agora eles estão grandes, né? Tem os meus netos. Mas assim, eles não deixam de ser meus filhos quando não faziam tudo certo. Amém, irmãos? Para eles deixarem de ser meu filho, eles teriam que ir embora da minha casa e me rejeitar como pai. E mesmo assim eu ia querer que eles voltassem, amém? É igual com você, não? Imagina com Deus, então. Então o princípio de ser ouvido por Deus é porque você é filho dele. Não porque você é perfeito, faz tudo certinho, acumulou todas as fichas, você é o cara, você é a menina. Não, é porque eu sou filho. Não dá para negociar com Deus que tudo é pela fé. Nós somos filhos de Deus pela fé no que Cristo fez. Não se troca moeda por boas obras, de boas obras por resposta à oração. Então a pergunta é, quando eu vou orar na posição de filho? O filho mora na casa, certo ou não? Imagina que você está na casa do pai, sempre falo isso aqui. Tem aquela mesa grandona, né? Aquela mesa gigante. Um pai que tem muitos filhos. Quando você chega na casa do pai, você chega na mesa para tomar café da manhã. Você está descendo as escadas, porque você mora na casa, você está na porta que nem um empregado, um escravo batendo. Senhor, será que hoje eu consigo ter um tempinho? Amém, irmãos? Quem está na casa do pai, desce de roupão, não é verdade? Não, desce de roupão. Vou tomar café primeiro e depois escovo o dente. Tem intimidade. Você crê nisso, não? Olha que legal. O pai sempre ouve o filho. E o filho quer agradar o pai. Jesus está diante do túmulo, onde Lázaro está morto há 4 dias. Está todo mundo chorando naquele negócio. Não tem mais solução, não tem mais jeito. Jesus se atrasou. Se o Senhor estivesse aqui. Já falou isso para Deus, não? Ah, o Senhor devia ter chegado antes. É mesmo? Deus se atrasa? E aí Jesus vai dizer para Marta, eu não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus?
Que ele falou, mandou tirar a pedra, falou, Senhor, mas está cheirando mal. Falou, filha, você falou que você crê em mim? Então crê. Tira a pedra. Você tira a pedra e eu faço os milagres, amém? Tira o que está impedindo a minha operação e eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, amém, irmãos? É isso que ele está dizendo. Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Em outra versão diz, aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Seria como se Jesus estivesse falando assim, Pai, eu vou falar em voz alta aqui, por quê? Porque eu quero que eles ouçam. Olha o que ele disse, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo assim, veja bem, ele tirou a pedra, o Lázaro não saiu ainda, Jesus não falou nada, e ele já disse o quê? Obrigado, Pai, o Senhor já me ouviu. Não é maravilhoso isso, não? Ele nem falou para o Lázaro sair. Ele está conversando com o Pai primeiro. Você percebe? A oração é a conversa com o Pai. Antes de acontecer alguma coisa, você falou com Deus. Amém, irmãos? Quem sabe se Deus quiser? Se você não sabe se Deus quer, você não sabe, então você não pode esperar nada. Nós podemos saber o que Deus quer. Amém, irmãos? Está na sua palavra. Nós podemos orar, pedir direção ao Espírito Santo. Então Jesus fala, eu te agradeço, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Agora, irmãos, ele está aqui, e nesse momento, Jesus é o único Filho de Deus na terra. Mas quando ele morre e ressuscita, ele dá a todos os que nele creram o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus hoje? Tem algum aqui? Não? Tem mais aqui? Então, olha lá. Nós também somos filhos, o Pai nos ouve. Gente, vocês estão com uma cara tanto de incrédulos. Não está escrito na Bíblia, não. Eu vou ler uns textos aqui. Vê se está aí, se não tiver. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai. Reparou que as religiões tiram o Pai do centro? Elas botam atalhos, tem que pedir para A, para B, para Z, para E. Mas Deus falou, então, você pode falar comigo diretamente, eu sou seu Pai. Quando um filho tem relacionamento bom com o pai, ele fala direto com o pai. Dos meus netos, por exemplo, eles falam com o pai e com o avô. E eles já chegam sabendo que a resposta é sim. Eu acho maravilhoso meus netos, né? Ele não pergunta se, ele pergunta quando. Vô, quando você vai comprar a figurinha para o nosso álbum? A gente precisa de figurinha. Vocês pedirão diretamente ao Pai, Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo, peçam em meu nome, receberão e terão alegria completa. O que quer dizer pedir em meu nome? Peça como se também fosse filho como eu, porque eu fiz de você filho como eu sou. Eu libertei você, justifiquei você, perdoei você. Agora, se você pedir o meu nome, é como se fosse eu pedindo, porque na verdade você é filho como eu sou. Amém, irmãos? É mais simples. Não digo que vou pedir ao Pai em seu favor. O que ele está dizendo? Eu não vou ficar fazendo intermediação. Eu não sou cambista de oração, entendeu como é que é? Porque o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Amém? Não é uma boa notícia, é isso não? Então o Pai te ouve porque você é filho. E se eu tiver com alguns problemas? Bom, Ele vai te ouvir do mesmo jeito. Mas tem certos problemas que podem impedir você de ter a sua oração atendida. Amém, irmãos? Mas Ele vai te ouvir. Ele sempre vai ouvir. Podemos pedir qualquer coisa do tipo que Jesus fez. Podemos pedir qualquer coisa que Jesus faria e fez, e até maiores, para que o Pai seja glorificado. Porque os filhos honram o Pai. João 14, 12, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. E até maiores. E por quê? Porque eu vou para o Pai, não vou ficar para sempre aqui. Vou mandar o Espírito Santo, Ele vai habitar em você. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei, para que o Filho
honre, glorifique o Pai. Peça qualquer coisa em meu nome, eu farei. Ou seja, quando você pede alguma coisa aqui, Deus vai glorificar a Deus. Então, se você pedir, por exemplo, Senhor, faz aquele meu irmão ter um prejuízo, para ele ver como é bom, porque ele mentiu para mim, Deus não vai fazer isso. Mas você pode pedir para Deus perdoar, você pode pedir para Ele curar, amém? Você pode pedir para Ele abrir portas, para Ele prosperar, para Ele te dar sabedoria. O que mais você pode pedir? Mas você pode pedir tantas coisas. A quantidade de coisas boas é infinitamente maior. Mas nós ficamos muito no problema. E a gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer. A gente vai orar, e como Deus não sabe o que Ele tem que fazer, nós ficamos dando instrução para Deus. Deus faz isso, o Senhor faz aquilo, e o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. Quando Deus está dizendo, filho, eu estou te ouvindo, me pergunta o que é melhor para você, porque eu quero te dar. Em vez de dizer como Deus vai fazer, eu queria dar uma sugestão. Para de dizer como Deus tem que fazer as coisas. Diz o que é que você precisa. Amém, irmãos? O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Então veja. Amém, irmãos? A mulher toca em Jesus, ela fala, filha, tua fé te salvou, vai, está livre, você recebeu, amém. O que é que você precisa? É mais simples. Você se considera uma filha de Deus, filho de Deus? Considera? Então o seu pai está te ouvindo, pode orar agora, ele está ouvindo. O que você pensa, fala e sente é a mesma coisa. Outro dia eu estava tentando orar e falar algo com Deus, e eu estava ali tentando, não sair as palavras, sabe o que eu ouvi? Ele falou para mim assim, eu sinto o que você sente. Eu posso sentir o que você sente. Eu falei, como é que é? Falei, eu habito em você. Me mostra o seu sentimento, porque eu entendo. Gente, foi muito poderoso. Eu falei, é isso que eu sinto, é esse negócio aqui, que eu não sei nem dizer o que é. E ele ouviu a minha oração, não é maravilhoso, irmãos? O que você pensa, o que você fala, o que você sente para ele é a mesma coisa. Você pode se comunicar com ele de todas as maneiras possíveis. Ele foi tentado em tudo, ele sofreu tudo. Ele sabe o que é padecer, Jesus passou por tudo. Ei, Deus está ouvindo você agora. Porque você é filha, porque você é filho. Amém? Feche os seus olhos um instantinho. Você crê que Ele está te ouvindo? Então faça assim, Pai, obrigado porque Tu me ouves. Obrigado porque eu sou Teu filho e Tu me ouves. Eu sou Tua filha, Tu me ouves. Eu descanso nessa verdade. Eu recebo paz. Quando você sabe que Ele está ouvindo, a primeira coisa que você percebe é aquela paz. Eu estou te ouvindo, pode falar. Eu ouço o teu coração, não só as tuas palavras. Obrigado, Pai, por nos ouvir. Obrigado porque a palavra ainda não chegou à nossa boca e o Senhor já conhece. Obrigado, Pai. Amém. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando for orar. Obrigado, Pai. Eu sei que Tu me ouves. Isso não traz alegria? Porque, gente, orar com tristeza é muito ruim. A oração, como é um relacionamento, foi feito para ser um negócio alegre. Mas vai ter momentos que a dor vai ser tão grande que você não vai conseguir ficar alegre. Você vai estar chorando. Amém? Só que você sabe que Ele está ouvindo. Está dando para entender o que eu estou falando? Amém, irmãos?
Mas tem muitos momentos que a oração pode ser motivo de alegria. Sabe quando você vai orar e você sabe que Deus vai responder? Não sei, quando você vai orar e sabe que Deus vai responder, você começa dando risada, falou, obrigado, Deus. Eu acho que Jesus não riu ali com Lázaro, mas ele falou, vai acontecer um negócio tão poderoso aqui. Obrigado, Pai, que tu me ouves. Lázaro vem para fora, e o Lázaro veio. Pedir em nome de Jesus é pedir baseado no que Jesus fez por nós e não nos nossos próprios merecimentos. Beleza? Simples assim. É porque Ele fez. Porque Ele não vai me atender pelos meus méritos. Ele vai atender pelos méritos de Jesus. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros. Para que o Pai lhes dê tudo que vocês pedirem em meu nome. Tem tantos textos. A certeza de que Deus, meu Pai, ouviu minha oração, é porque eu pedi como filho, baseado nos méritos de Jesus, que me perdoou, me justificou, e fez de mim o quê? Um filho amado. Você não é somente filho, você é filho amado. Fala para essa pessoa perto de você, você não é só filho, você é filho amado. Você é filha amada. Você é aquele que o papai fala assim, oi. Você crê nessa verdade? Não crê? Você percebe o descanso que vem antes? Não. Você sabe que é legal esse descanso? É que quando você precisar orar, naqueles 30 segundos, no meio de um problema, que tem uma pessoa gritando com você, Ele está te respondendo lá. Não, agora eu vou ter que orar. Outro dia alguém falou, vou fazer uma oração para você. Eu vou lá amanhã, retirar-me-ei para meu local de oração. E então eu posso fazer todos os gongongonhô, entrar na presença de Deus. Mano, para com esse negócio. Deus já habita no coração daqueles que creem, amém? Você ora quando? Agora. Você pode orar no pensamento que Ele te ouve, amém? Quantas vezes eu estava aqui em cima, aqui falando, e aqui, Senhor, tem esse negócio, Ele responde. É assim quando você está falando com uma pessoa, está no telefone, às vezes você está dirigindo, Ele está presente. Ele é o Jeová Shammah, o Deus presente. Ele sempre está ouvindo. Tem aquela musiquinha incrédula das crianças, né? O telefone do céu é a oração. Se quiser ligar, é de joelho no chão. Liga uma vez, liga outra vez. Se não atender, ligue de novo. Para como não atender, gente? Sempre atende. É a gente que não liga. Amém, irmãos? O princípio da oração respondida. Como é que uma oração é respondida? Mas primeiro, se você não crê que é filho, que o pai está ouvindo, o resto já esquece, entendeu? Não funciona. A oração respondida ou atendida. Deus atende a oração que é feita de acordo com a sua vontade. Deus atende a oração feita com fé, sem duvidar. E algumas orações dependem da perseverança e obediência à direção dele. Por quê? Porque muitas vezes você vai estar orando e para a resposta vir, Deus precisa da sua participação. Amém, irmãos? Você pede para Deus responder a você uma coisa, Ele fala, legal, mas eu preciso da sua cooperação. Eu preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que você tome uma postura. Eu preciso que você tome uma decisão. Eu preciso que você faça uma escolha. Amém, irmãos? Eu preciso que você vá lá. Porque, por exemplo, a pessoa está doente, então ela pega e fala, Deus tem que me curar. Deus tem que me curar. Aí Deus quer guiar você para um tratamento que vai te curar, mas você quer que apareça um anjo do céu e aconteça como aquela outra pessoa que no culto foi curada instantaneamente. E Deus não pode guiar você para curar de outro jeito? Pode ou não pode? Um dos maiores homens de Deus, Rhys Howells, que orava e as pessoas eram curadas tantas vezes. Uma vez Deus falou para ele cuidar de um tuberculoso. Isso aí antes dos anos 60, né, Valdez? É isso aí. Não tinha muito recurso. E ele falou, eu quero que você cuide. Então, ele foi para a Ilha da Madeira, que era um lugar que tratava esses tuberculosos. Ele foi lá e foi com esse tuberculoso.
Ele foi e ele tinha dinheiro. E eles foram lá e ficaram. Ficaram hospedados na casa do missionário incrédulo. E o missionário criticando e falando: você não crê que Deus pode curar? O que você está fazendo aqui? Ele falou: eu creio. Quer dizer então que se esse homem for curado, não foi Deus que curou ele? Quer dizer que se ele ficar nessa ilha e fizer esse tratamento, que naquela época não tinha, e ele for curado, não foi a bondade de Deus que o curou? Ou Deus não pode usar os recursos deste mundo? Então, sabe, irmãos, muitas vezes Deus usa o recurso desse mundo. Temos vários testemunhos aqui. Tem uma irmã nossa aqui que fazendo quimioterapia, muitas vezes vai e volta. Mas deu testemunho já aqui, a Cris do Issa, né? Ele estava lá, e a pessoa perguntava: como é que você sorri fazendo quimioterapia? Pô, você tem pessoas com você aqui o tempo todo. Ela falava: então, eu confio num Deus. Eu creio que Ele me deu uma palavra. Deus deu uma palavra para você, você creu, mas está fazendo a quimio? Eu estou fazendo a quimio. Mas e aí? E aí é que eu creio nele. E ela dizia assim, toda vez que eu tomava aquela dose daquela quimioterapia vermelha no meu sangue, eu dizia: eu estou recebendo a cura que vem de Cristo em nome de Jesus, porque eu fui curada pelo seu sangue. Amém! Essa postura toda foi que Deus pediu para ela. Ela creu numa palavra e permaneceu firme. E veio aqui e diz: não tem mais. Se bem que o médico falou: olha, não sei como não tem mais, porque esse negócio é só paliativo, entendeu? É só para você morrer depois. Mas Deus opera milagres quando nós obedecemos a sua direção. Amém, irmãos? Algumas orações vão depender de você perseverar e seguir uma direção. Ele está sempre respondendo. Vamos ler aqui os textos então? Estamos certos, 1 João 5, 14 e 15. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que pedimos algo conforme a sua vontade. E se sabemos que Ele ouve, olha que legal, a fé vem disso, né? Você tem a certeza de que Deus quer isso e você sabe que Ele te ouve por quê? Porque eu sou filho. Se sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que nos dará o que pedimos. Eu sei que é da vontade de Deus. Eu sou um filho, então eu oro. Se aconteceu agora, eu creio. Se vai acontecer amanhã, eu creio. Mas eu sei que Ele já me respondeu. Amém? Pai, obrigado, tu sempre me ouves. Você consegue crer nisso, né? Como é que eu sei se é a vontade de Deus? Precisa conhecer a Bíblia um pouco, pelo menos, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não é? A oração feita com fé, sem duvidar. Olha aqui o texto de Marcos 11, 22. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se, atire-se no mar, e isto acontecerá. Mas é preciso, no entanto, crer que acontecerá. Negócio de ficar falando sem crer, é só uma papagaio repetindo palavra, né? Precisa crer que acontecerá e não ter dúvida no seu coração. Eu digo que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração será concedido. Como é que eu posso crer que já recebi? Eu sei que é a vontade de Deus, eu sou filho e Ele me ouve. Amém, irmãos? Porque sabe, não vamos complicar a oração não, que é mais simples. Agora, se você sabe que não é a vontade de Deus, então você não pode esperar. Ou se você tem dúvidas. Se você tem dúvidas, busque a vontade de Deus, né? Por isso que tem pedir, buscar e bater. Quando pedirem, faça com fé, sem duvidar, sem vacilar. Não seja um vacilão na fé, entendeu? Não seja aquele que acha que é, acha que não é. Aí eu pedi, não sei, eu pedi, né? Mas sei lá, Deus é que sabe. Deus é que sabe. Mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, Ele nos revelou pelo Espírito Santo, amém? Para a gente saber. É para a gente saber que é. Porque você não pode ter fé se não souber. Aquele que duvida é como uma onda do mar empurrada pelo vento. A maré sobe, vai. A maré baixa, vai. Então ele deve esperar, não deve esperar
não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida. É instável tudo o que faz. Guia pelos sentimentos. Vem uma notícia, eu acho que não é. Agora é. A fé não depende de circunstâncias, irmãos, amém? A fé só depende do que você crê na palavra de Deus. Essa que é a verdade. Então, nós estamos falando do quê? De como é que a gente pode ter a oração atendida. Primeiro, você pede segundo a vontade. Depois, você pede sem duvidar. E o terceiro é essa questão da perseverança e da obediência em oração. Muitas pessoas morrem aqui. Muita gente desiste de orar aqui. Acha que Deus não está ouvindo. Acha que Deus não vai fazer. E Jesus conta uma história, Lucas 18, uma parábola para mostrar o dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Porque veja, porque para orar tem que saber que Deus está te ouvindo. Para orar tem que saber que é a vontade de Deus. Então o terceiro ponto é, continua orando e não desanima. Amém? Não desanima. Para de esperar que vai vir do jeito que você um dia planejou. É que a minha mulher não está aqui hoje. Está dando um suporte para os netos. Mas assim, se a Marisa esperasse o cara ideal, maravilhoso que eu sou hoje, para ela dar risada, mas tudo bem. Ela estava solteira até hoje, mano. Quando eu cheguei para ela, o negócio era meio cascudo, sabe, meio bruto, né? Ela teve que passar uma lixa, orar, o negócio demorou um pouco para melhorar. Mas ela teve que discernir. É esse rapaz aí, cabeludo, de cabelo preto no olho, olha só, hein, gente. É esse mesmo que vai ser o seu marido. Quem diria se ela soubesse que ia chegar nisso, né? Pode ser que ela não casasse. E eu tive que crer que era ela. Quando Deus falou que era ela, eu falei, Senhor, eu sou novo para casar. Eu sou muito novo. Porque a gente acha que tinha que aproveitar as coisas do mundo, né? Graças a Deus eu casei quando Deus mandou, porque eu tenho uma família maravilhosa, amém, irmãos? A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E aí Jesus falou assim, havia uma cidade, um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas, e tinha uma viúva naquela cidade, que ia lá ele com frequência, querendo que ele julgasse a sua causa. E por algum tempo o juiz, então, não deu atenção, mas ele falou assim, rapaz, essa viúva realmente está me importunando. Eu não me importo com as pessoas, essa viúva está me irritando. Vou fazer justiça. Ela vai me deixar de importunar. Quer saber? Eu vou resolver o caso dela. Aí Jesus fala, gente, acorda, discípulos, oi. Ele fala assim, aprenda uma lição com o juiz injusto. Pô, se um juiz injusto atendeu alguém porque insistiu, está dando para entender a analogia? Ele faz uma analogia inversa. Ele diz aqui, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ao que Ele chamou, aos seus filhos? Será que Ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Olha aí para os incrédulos, nós. Eu afirmo que eles lhe fará justiça e rápido. Diga, e rápido. De novo, e rápido. Tá? Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? O que ele está dizendo? O problema é a falta de fé. O pessoal acha que Deus está demorando e não vai responder. Tem certas situações que demoram um pouco mais, amém, irmãos? Eu lembro quando eu orei que tinha um problema, que eu tinha que mudar de casa e tudo, e no final eu acabei comprando uma casa. E aí então, eu falei, Senhor, mas parece que demorou. Ele falou, não, filho, quando é que você começou a orar? Eu falei, foi 2 anos. Pergunta para o proprietário, quando é que ele construiu a casa? Perguntei, quando é que o senhor construiu essa casa aqui? Ele falou, há 2 anos atrás eu resolvi demolir aqui, e era uma casa muito velha, eu fiz 2 aqui, geminados, e foi há 2 anos atrás. Ele falou, filho, quando você pediu a casa, eu mandei ele construir para você. Foi uma lição que eu aprendi, sabe, irmãos? Ei, irmãos, Deus está operando já. Fala para ele aí, ó. Deus já está operando. Ele já está respondendo suas orações, hein?
Então eu preciso perseverar. Peçam, receberão, procurem, encontrarão, batam e a porta será aberta. Todo que pede, recebe, todo que procura, encontra, e todos que batem, a porta é aberta. Não pede, não recebe, não busca, não encontra, não bate, a porta não abre. Se seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Vai não? Não, você vai dar um pão com Nutella para ele, inclusive. Se for a avó, põe Nutella. A mãe pode não querer, mas a avó põe Nutella, né? Faz qualquer coisa. Ou se pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se vocês que são maus, comparados com Deus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está nos céus, dará bons presentes a aqueles que pedirem. Amém, irmãos? Ou seja, Deus está dizendo, eu gostaria de te dar presente, sim. Eu quero te responder. Se você dá coisa boa para o seu filho, quanto mais eu. Amém, irmãos? Então, só que às vezes a gente tem que pedir. Você pede, Deus responde. E de repente é muito rápido. Não é intensidade. É uma questão é diferente. Você pede certas coisas, Deus vai fazer. Mas tem coisas que você tem que buscar. Por quê? Porque às vezes você não sabe nem pedir. Uma vez eu estava orando por uma questão e tudo, e Deus falou comigo. Por que você não ora para saber como orar sobre isto? Eu falei, como é que é? Eu falei, eu não posso te responder essa oração assim. Você está orando errado sobre o assunto. Eu falei, nossa, legal, eu estou orando errado sobre o assunto. Me pergunta sobre como você tem que orar sobre isto. Eu estava orando sobre meus filhos. Eu falei, Senhor, como é que eu devo orar? Aí você tem que buscar, você está entendendo não? Você tem que ir atrás, você tem que buscar a palavra. Você tem que separar um tempo de jejum ali para você ouvir a Deus melhor. Jejum não é para convencer Deus te abençoar. Ele já quer, amém? Jejum para você entender o que Ele quer fazer. É para você ouvir a voz dEle melhor. Porque tem detalhes aí que você não percebeu. E eu comecei a jejuar e falar, buscar, Senhor, como é que é? Ele começou a falar, é isto, sua filha é assim, a situação é essa. Eu falei, meu Deus, eu estou errado aqui. Eu preciso mudar isso aqui. Agora eu sei como orar. Aí quando eu orei como Deus, aí, amém, irmãos? Tem que buscar a Deus. Vocês me buscarão, me encontrarão quando buscarem de todo o seu coração. Então a busca é necessário buscar sabedoria, discernimento, revelação, a gente não sabe. E bater? Bater sabe o que é? Bater não é assim, ai Deus, não é? Tipo aquele, né? Porque tem pessoas que querem dobrar Deus. Eles acham que se eles jejuarem muito, se eles orarem muito, se gritar muito, se repetir muito, e Deus fala, eu não atendo vãs repetições. O que é o bater? O bater é assim, eu sei que é a vontade de Deus, amém? Eu busquei e Ele me deu uma direção. Eu estou obedecendo essa direção. Eu vou permanecer, eu vou insistir, eu vou declarar essa palavra. Eu vou declarar esta verdade, mesmo que toda a realidade, toda a circunstância seja contrário. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensei. Eu vou permanecer. Então você fica batendo, amém, irmãos? Você fica dizendo, o meu Deus me fará justiça. Eu sei que Ele vai me responder. A coisa pode estar totalmente complicada, mas eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma esperança. E Ele já me respondeu. Amém, irmãos? Você não consegue ficar batendo se você não tiver essa convicção. Consegue não? Não, você vai desistir uma hora. Só fica batendo quem sabe que Deus já ouviu, sabe que é a vontade de Deus, está convicto em fé e diz assim, eu não vou sair desta posição, porque eu já sei que eu tenho uma resposta. Amém, irmãos? Eu já sei que a resposta é minha. Deu para entender como é que Deus atende uma oração? Então a gente primeiro pede segundo a vontade de Deus. Não é isso não? Como é que a gente faz? A gente pede segundo a vontade de Deus. Deus atende a vontade, a oração feita segundo a sua vontade. A gente pede com fé, sem duvidar. A gente está baseado na palavra de Deus.
A gente joga fora, limpa todo o coração. E a gente persevera. E se o Senhor der uma instrução, a gente obedece. Ele dá uma direção, a gente obedece. Às vezes ele vai dizer, perdoa aquela pessoa. Mas Jesus, perdoa. Quando Deus não pode responder a oração? Quando não pedimos. Tiago 4:2 vai dizer, vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem mal por motivos egoístas. Quando não pedimos ou pedimos mal, apenas por nosso interesse egoísta. Não tem pessoas beneficiadas, não tem glória para Deus. Eu quero porque o outro também tem. O Senhor deu para ele, eu também quero. Uma madeira. Coisa infantil. Pedimos sem fé, duvidando que Ele quer ou vai nos responder. Se você não sabe se Deus quer, você não sabe se é a vontade dEle, como é que você vai ter fé? Dá para ter fé, irmãos? Não. Dá para ter pensamento positivo, sei lá. Quando nós pedimos em desacordo com a sua vontade. Ou quando nós temos o coração impuro, endurecido. Por quê? Falta perdão. Sabe aquela oração que Jesus falou? Tudo que você pedindo, crendo, já é seu? Logo em seguida ele diz assim, entretanto, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, perdoe. É que eu não colei o texto aqui. Perdoe. Quando você tem restrição com as pessoas, quando na sua casa você está dividido com a sua esposa, quando na sua casa você está em pé de guerra, as orações são interrompidas, 1 Pedro 3. Deus fala, primeiro entre em acordo com a sua esposa. Primeiro você perdoa essa pessoa que te ofendeu, porque eu também já te perdoei, tá? No meu reino não entra falta de perdão. No meu reino ninguém tem débito com ninguém. No meu reino todo mundo já recebeu tudo de graça. Eu perdoei você, eu perdoei ele também. Amém, irmãos? Certo ou não? Falta de arrependimento. Deus fala, muda essa sua atitude. Não, eu não quero, eu estou certo. Quem está certo é o Senhor, amém, irmãos? Ele está certo. Então isso pode impedir a gente. Vai ter momentos também que Deus vai pedir para você parar de orar. Pode subir a banda aqui. Às vezes Deus vai dizer para você, eu não vou atender essa oração. Não vou atender essa oração porque você está pedindo sem crer. Eu lembro que eu estava uma vez orando lá no meu quarto. E o Senhor falou que eu estava assim. Eu falei, o que está estranho, né? Parece que... E o Espírito Santo me falou claramente. Não posso te atender, você está pedindo incredulidade. Você não crê que eu vou fazer isso. Pode parar de orar porque eu não vou fazer. Aí eu pedi perdão. Aí eu perguntei, por que eu não estou crendo? Por causa disto. Você precisa limpar o seu coração desse negócio. Falei, é verdade. Amém, irmãos? E depois, agora você é a hora que eu vou te responder. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Não vou te atender porque esta não é a minha vontade. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não aceite. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nem sempre a gente vai compreender a vontade de Deus. Nem sempre Deus vai deixar tudo claro para nós. Amém? Uma vez eu estou orando por uma situação de morte. Eu estou orando e eu estou lá. E eu fico pensando, é a vontade de Deus? Eu estou orando de acordo com a vontade de Deus? Sim, Ele quer que viva. Ele quer sempre curar. Eu estou orando falando, o Senhor se importa, é verdade. Ele está ouvindo a minha oração? E o Espírito Santo me deu convicção de que eu estava ouvindo a oração. E eu estou orando ali, eu já estava orando um bom tempo sobre aquilo. E de repente o Senhor falou para mim, eu já ouvi, pode parar de orar. E aí eu pensei, será que é da minha cabeça? Eu fui orar, eu ouvi de novo. Eu já ouvi. Eu já fiz a minha vontade. Você precisa crer na minha vontade. Sabe, Deus não me deu uma resposta sim para aquela oração. Mas Ele me respondeu. Deixa eu dizer para você, Ele sempre responde, amém? Ele falou, você crê na minha vontade?
Você crê que a minha vontade é boa, mesmo quando você não entende? Mesmo quando pareceria melhor se fosse de outro jeito? Você consegue confiar em mim, no meu amor? Só sabe aqueles momentos que é difícil de confiar? Tem ou não tem, gente? Tem. A morte, por exemplo. O que eu mais vejo isso é a morte. Será que ele não poderia ter morrido depois? Será que não poderia ter sido diferente? É verdade que tem muita gente que morreu e não precisava. Talvez faltou um cristão lá orar. Mas às vezes os cristãos oraram e de certa forma não foi feito daquela maneira. Então a pergunta que sobra para nós é: o quanto você confia no meu amor? O quanto que você confia que mesmo quando eu não respondo a você do jeito que você gostaria, eu ainda amo você, eu ainda tenho o melhor para você. Gente, presta atenção. A morte não é o fim para Deus, você entende isso, não? Para um ser eterno como Ele, a morte não é o fim. E para todo aquele que nele crê, a morte não é o fim, é só a continuação. A morte não é o fim. Agora há pouco nós ouvimos o relato, de uma menina que nós oramos, uma bebê, mas ela faleceu. É muito triste isso. Mas a Bíblia nos garante que Ele está com ela. Ela está com Ele lá, eternamente. A gente consegue entender? Não. É fácil de aceitar? Não. Mas a essa hora Ele fala: continue confiando no meu amor. Porque Ele é poderoso para restaurar, para curar os corações, para consolar. Mas sabe, você já reparou que são as exceções? O mais comum é Deus responder as orações, irmãos. Quantos já tiveram orações respondidas por Deus aqui? Mais de uma, né? É o comum Deus responder as orações. E Ele está dizendo hoje para nós: eu quero continuar respondendo as orações. Remove a mentira que Deus não quer ouvir as suas orações. Remove essa mentira. Remove a mentira que Deus não quer. Isso é besteira. Volta a crer, deixa de duvidar. Ouça se Ele não está te guiando, Quem sabe o jeito dele é melhor e você está muito preso no seu. Abre mão do seu jeito aí e fala: Pai, do seu jeito então, vamos. Do teu jeito vai ser melhor. É difícil quando se trata, de filhos, de pessoas que amamos, mas Deus fala: eu tenho um jeito melhor. Amém. Abandone a tristeza por Deus não ter respondido sua oração como você queria. Vamos ficar de pé. Creia no amor dEle. Como é que você tem certeza que Deus está te ouvindo? Porque eu sou filho. Porque eu sou filha. Como é que eu sei que Ele vai me responder? Segundo a vontade dEle. Porque eu creio. Porque eu creio na verdade dEle. Não importa a realidade. E eu vou perseverar porque eu sei que Ele está comigo. Amém.